Bom dia, crianças do terceiro ano B. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos continuar hoje o nosso livro de Ciências Interdisciplinares, trazendo a matéria de História e Geografia, ainda falando sobre paisagens. Nós temos estudado bastante esse conteúdo. Hoje nós vamos retomar algumas características daquilo que já foi estudado e vamos continuar sabendo como é que as pessoas transformam a paisagem para sua sobrevivência. O ser humano transforma a paisagem. Por meio do trabalho, o ser humano adapta o lugar onde vive ao seu modo de vida, isto é, às suas necessidades e aos seus interesses. Ele transforma as paisagens derrubando as árvores, removendo os morros e canalizando os rios para cultivar alimentos, criar animais, construir moradias, lojas, fábricas, hospitais, ruas, entre outros. Então aqui está dizendo que o ser humano, ele vai modificando o lugar onde ele mora para garantir a sua sobrevivência. Para construir uma casa, uma fábrica, uma escola, é necessário derrubar algumas árvores. E, se for necessário, até mudar o curso dos rios. Canalizar rios para cultivar alimentos, às vezes é necessário fazer uma drenagem do rio para a agricultura, no lugar onde não tem muita chuva, é necessário fazer essa modificação, canalizar a água do rio diretamente para poder molhar as terras. Existe também uma outra modificação importante que é a criação de animais. A construção de casas, de lojas, de fábricas e etc. Agora aqui, na 3, nós temos uma questão. Observe as imagens a seguir e depois responda as questões. Na imagem 1, nós temos o seguinte: inicialmente na paisagem predominam elementos naturais. Depois, algumas árvores são derrubadas e construções são erguidas. E isso aparece na imagem 2. E na terceira imagem é o final da modificação dessa primeira paisagem. Por fim, na paisagem predominam elementos construídos pelos seres humanos. Vocês lembram que nós estudamos em outras aulas os elementos naturais e os elementos culturais? Pois é o que está acontecendo aqui. Na paisagem 1, tinha bastante elemento natural, que é algo que é dado pela natureza. Na imagem 2, começaram as modificações, a construção das primeiras casas. E na paisagem 3, nós vemos a natureza totalmente modificada. Esse tanto de árvore que tinha aqui deixou de existir, ficou só um pouquinho. Então, aqui, na terceira imagem, conforme diz na legenda, predominam elementos culturais, que são os elementos construídos pelos seres humanos. Aqui na pergunta A, vamos ler o seguinte: qual imagem representa uma paisagem natural? A imagem 1, a imagem 2 ou a imagem 3? Você vai colocar um tracinho dentro do quadradinho. Pergunta B. Qual imagem representa uma paisagem cultural? A paisagem onde predominam elementos construídos pelas pessoas, pelos seres humanos. E a questão C. De acordo com as imagens, como os seres humanos transformaram a paisagem? Pergunta D. Por que os seres humanos promoveram essas transformações? Dando continuidade, na página 57, nós trazemos o seguinte: as transformações produzidas pelos seres humanos nas paisagens ao longo do tempo podem ser observadas em fotografias de diferentes épocas.
Então, à medida que o ser humano vai modificando a paisagem, ele vai fotografando, vai fazendo registros fotográficos ou desenhos. 4. Compare as paisagens e, depois, responda às questões. Primeira fotografia: Praça do Ferreira, no município de Fortaleza, no estado do Ceará, em 1935. Fotografia 2: Praça do Ferreira, no município de Fortaleza, no estado do Ceará, em 2016. Então, nós temos aqui duas fotografias de diferentes momentos de modificação da paisagem. Pergunta A: as imagens mostram o mesmo lugar? Como que você sabe? Pergunta B: que mudanças ocorreram na paisagem deste lugar com o passar do tempo? Aí você vai comparar a fotografia 2 com a fotografia 1. Pergunta C: quais elementos permaneceram na paisagem do lugar mostrado nas imagens? Então, aqui, nessas duas fotografias, houve uma série de modificações, muita coisa mudou, mas o que permaneceu igual? Você vai responder aqui na pergunta C. Finalizando, nós temos a questão 5. No lugar onde você vive, há alguma construção antiga? Qual? Essa construção tem a mesma função de quando foi construída? E chegando aqui na questão 5, nós terminamos a nossa aula de ciências de hoje. Ciências interdisciplinares, História e Geografia. Um forte abraço e até a próxima.